Namastê, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Esotérica FM e simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre aqui na frequência digital da Esotérica FM. E como sempre, vamos iniciar esse programa pronunciando o mantra da vida una. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Uma boa noite, meus caros amigos e amigas ouvintes que estão acompanhando diariamente de segunda a sexta-feira aqui na Esotérica FM, o programa Lux Esotérica, que traz para vocês estudos comentados de textos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. E aqui quem está falando é Osmar de Carvalho, o coordenador da Loja Esotérica Virtual, o portal da espiritualidade e do esoterismo que vocês acessam em www.levir.com.br. E as edições desse programa estão disponíveis tanto no site da Loja Esotérica Virtual, como aqui no menu da Rádio Esotérica FM. Clicando em programas, vocês vão encontrar as edições gravadas desse programa. E no dia de hoje, agradecemos a sua audiência, o seu prestígio, caros ouvintes, amigos e amigas, pois estamos chegando ao final do estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater. Durante esse último mês, desde o dia 9 de setembro de 2009, nós estivemos aqui estudando esse livro que foi escrito pelo maior ocultista do século XX, Charles Webster Leadbeater, grande clarividente, ocultista, esoterista, grande maçom, bispo da Igreja Católica Liberal, e que escreveu mais de 40 livros e legou realmente uma obra muito interessante para iluminar o nosso caminho, da nossa caminhada espiritual. E no dia de hoje, nesta sexta-feira, nós chegamos às últimas considerações sobre esse livro, que iluminou realmente uma série de aspectos das influências ocultas que acontece no nosso dia a dia. Vamos realmente fechar com chave de ouro esse estudo, e a partir da semana que vem nós estaremos estudando um outro texto clássico do ocultismo. Nós vamos estudar o Kybalion, que traz o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. O Kybalion, que é a compilação da grande sabedoria de Hermes Trismegisto, o Thoth egípcio, o 3 vezes grande. Realmente será também uma ótima oportunidade para nós aprofundarmos os nossos conhecimentos sobre o esoterismo, meus amigos. Mas hoje nós estamos então finalizando este livro, O Lado Oculto das Coisas, aqui com as últimas considerações, tanto de Leadbeater quanto as minhas, com relação a esse estudo, né? E nos diz Leadbeater aqui no último capítulo desse livro:
Conhecer alguma coisa do lado oculto da natureza torna a vida mais interessante para nós. Em cada caso, tentei indicar em minhas considerações a lição a aprender, mas vou aqui resumir os resultados. Primeiro e antes de tudo, temos que aprender o dever da felicidade, a necessidade de afastar a depressão e o sofrimento nas circunstâncias mesmas que mais facilmente os produzem naqueles que não sabem. Mas ao mesmo tempo aprendemos que a vida deve ser encarada e ser vivida seriamente, não para o prazer egoísta, senão para ajudar os nossos semelhantes. Vemos que nos cumpre estar em guarda contra influências insuspeitas, como por exemplo, os preconceitos relacionados com a religião, com a raça ou a classe social, e o peso da opinião pública, jamais permitindo que influam em nosso julgamento, mas procurando sempre alcançar a verdade e ponderar os fatos por nós mesmos. E não devemos abandonar-nos sem reflexão, mesmo a uma inspiração presumidamente espiritual. Mas também, neste caso, devemos pôr à prova os espíritos e usar o nosso bom senso. Aprendemos a necessidade do trabalho e do exercício sistemático, a futilidade de nos ofendermos ou de nos deixarmos levar pela cólera, ou de permitirmos que a nossa serenidade venha a ser perturbada, seja lá pelo que for, e a necessidade de mantermos incessante vigilância sobre nossos pensamentos, assim como sobre nossas palavras e ações, para que não nos atraiam influências indesejáveis e não atuem como tentações sobre o nosso próximo. E nós vemos que, de todas as influências acima mencionadas e de todas as demais igualmente nocivas, podemos sem dificuldade proteger-nos com a formação de conchas, se bem que a melhor proteção ainda seja a de nos penetrarmos do amor divino, que está sempre emanando de nós sob a forma de amor para com os nossos semelhantes. Aprendemos o perigo de nos escravizarmos aos hábitos do álcool, da alimentação ou do fumo. Aprendemos a conservar-nos livres de participar nas crueldades de pseudos esportes, que devemos ser cuidadosos quanto à situação e à decoração de nossas casas e quartos, evitando más influências e esforçando-nos sempre para que ali penetrem a luz do sol e o ar puro. Que o nosso vestuário deve ser ditado por considerações de saúde e do bom senso, e não simplesmente pela moda. Que as pessoas que têm a boa sorte de estar em contato especial com as crianças devem tratá-las com todo amor, ternura e paciência. E devemos reconhecer a fraternidade de todas as formas da vida divina ao lidarmos com os animais e as plantas. E nunca devemos contribuir desnecessariamente para a destruição de coisa alguma, chame-se animada ou inanimada, pois o ocultista sabe que a vida divina está em todas as coisas e a respeito, que o que somos e o que pensamos e o que fazemos são ainda mais importantes relativamente à sua ação sobre os outros que sobre nós mesmos. E devemos ser absolutamente verdadeiros em pensamento e em palavras, nada dizendo que seja conforme a verdade, nada dizendo que não seja conforme a verdade, que seja gentil, agradável e útil. Que todo homem possui certa quantidade de força e é responsável por fazer dela o melhor uso. Aprendemos que a ignorância da lei
não é aceita como desculpa pela natureza, porque não altera o efeito daquilo que fazemos. Que o mal não passa de uma sombra negra do bem e é sempre temporário, enquanto que o bem é eterno. E que, se em todas as coisas humanas o bem e o mal estão misturados, os poderes invisíveis empregam sempre o bem ao seu máximo, em todas as coisas e em todas as pessoas. Esses pontos, acerca dos quais escrevi, não representam senão espécimes de uma legião imensa, havendo para tudo um lado invisível, e viver a vida do ocultista é estudar sobre este lado superior e oculto da natureza, e, portanto, adaptar-se inteligentemente a ele. O ocultista observa a totalidade de cada assunto que se lhe apresenta, em vez de somente a parte inferior e menos importante, e, consequentemente, regula a sua atividade de acordo com o que vê, em obediência às regras do bom senso e à lei do amor que guia o universo. Os que assim estudarem e praticarem o ocultismo devem desenvolver-se em si mesmos essas três faculdades incomparáveis: o conhecimento, o bom senso e o amor. Tal é a maneira de proceder que nos sugere o estudo do lado oculto das coisas. Mas lembremos-nos de que esse lado oculto não permanece sempre oculto, porque a cada dia que passa, mais numerosos são aqueles que estão aprendendo a percebê-lo, e um por um, dispersos aqui e ali, cada vez em maior número estão principiando a percebê-lo e a vê-lo, sendo óbvio que essa é a linha da evolução, e como os poucos que atualmente vêm são apenas os precursores dos muitos que verão no amanhã, que se pode predizer à luz dessas considerações sobre o que será o futuro provável da humanidade. Essas são as palavras que Leadbeater usa no final do seu livro O Lado Oculto das Coisas, e só podemos realmente subscrevê-las, realmente assinando embaixo o que Leadbeater disse. Realmente é uma oportunidade ímpar que surgiu, meus amigos, de nós podermos transmitir para vocês essas considerações, porque nós sabemos que estudar as questões espirituais é uma coisa realmente difícil. São problemas, são informações que nos chegam e muitas vezes nós não temos parâmetros para analisar. Então, poder fazer comentários aqui com vocês, nossos amigos e amigas ouvintes, e todos aqueles que nos enviam perguntas, comentários, realmente é uma bênção, porque todos nós estamos realmente numa grande jornada, meus amigos, uma grande jornada de peregrinação, uma jornada que se iniciou há muitos e muitos milhões de anos atrás. Como eu já disse nos programas iniciais dessa série, infelizmente nós não percebemos isso, mas a nossa evolução, a nossa sina dentro da evolução, realmente é muito mais antiga do que nós supomos, porque nós somos, na verdade, o nosso eu espiritual, a nossa chispa divina, que emanou diretamente do seio da divindade e jamais esteve separado dela. Diferentemente do que nos explica a religião, nós não somos simplesmente criaturas, como se nós fôssemos separados do Criador. Na verdade, nós nunca estivemos separados do nosso Criador, meus amigos, porque nós não fomos criados, nós fomos realmente emanados, nós emanamos diretamente do próprio corpo da divindade, da sua energia, do seu fulgor, da sua luz ilimitada,
saiu a chispa divina que habita os nossos corações. Mas essa peregrinação que nós estamos fazendo, ela é necessária, essa descida até o mundo da separatividade, até o mundo das trevas, o mundo do sofrimento, o mundo realmente da diferenciação, dessa separatividade. Ele nos oferece oportunidades, meus amigos. Nós não devemos jamais esquecer isso, porque esse plano tridimensional, essa matéria que nós estamos aqui pelejando, pugnando, lutando contra ela e tirando daqui a duras penas realmente a informação, a experiência, isso tem uma razão de ser. Nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos aqui de livre e espontânea vontade buscar realmente um engrandecimento. Nós não viemos à matéria simplesmente porque alguém teria nos lançado ao sofrimento, ou porque nós fomos expulsos, do paraíso, quando aquela história bíblica é interpretada ao pé da letra. Parece que nós realmente fomos jogados fora, de alguma bacia cósmica aí, onde nós estávamos num lugar muito tranquilo, ali habitando o jardim do Éden, justamente na presença de Deus, e ao comer daquele fruto proibido, da árvore da ciência, do conhecimento e da sabedoria, nós então haveríamos transgredido aquela proibição de que esse fruto não deveria ser jamais consumido. E aí teria surgido o pecado original de que forçou a nossa estada aqui na matéria. Mas tudo isso é simbolismo, meus amigos, Não dá para se levar essa história ao pé da letra, e realmente a realidade é que nós ainda estamos no jardim do Éden. Nós nunca saímos do paraíso, meus amigos, porque o paraíso é justamente o plano espiritual. É aquele plano aonde está a luz divina, aonde não existem limitações, aonde todos os seres se sentem unos, todos os seres estão banhados na luz, estão plenos de consciência, de intuição, de vontade espiritual. Ali realmente é o paraíso. Agora nós não fomos expulsos de lá. Nós é que realmente resolvemos peregrinar até esse mundo de limitações. E Leadbeater, em outras obras, ele diz que essa peregrinação, do ponto de vista da sensibilidade, é idêntico ao fato de um mergulhador se trajar, se vestir para conhecer as profundezas do mar, Então a nossa divindade essencial precisou se revestir de veículos, de vestes, para que ele pudesse vir até a matéria. Então, da mesma forma que um mergulhador usa uma roupa de mergulho, um escafandro, essa roupa limita a sensibilidade, limita os movimentos, limita as percepções. E é essa a nossa realidade aqui. O nosso corpo, ele na verdade é uma roupa de mergulho, uma roupa, um veículo, uma roupagem que nos permite estar aqui percebendo o mundo e tendo aqui essas experiências da matéria. E nós viemos aqui não para conhecer a nossa divindade, meus amigos. Nós viemos aqui aprender a ser humanos, porque lá da onde nós nos originamos, o mundo da luz plena, o mundo da luz do amor ilimitado, ali essas qualidades espirituais já são plenamente desenvolvidas. Nós viemos ao mundo da matéria aprender outras coisas. Nós viemos aprender a lidar justamente com essa densidade, com essa materialidade,
com a separatividade e principalmente nos capacitar para sermos mestres dessa matéria. Porque nós não viemos aqui simplesmente para sofrer, como aparentemente aparenta ser, que nós estamos aqui abandonados no universo e que o universo está girando à nossa volta e nós somos pessoas esquecidas, que nós estamos perdidos aqui. Nada é mais falso do que isso. Todos nós, e aí nós temos que imaginar a humanidade como uma coletividade, né? Porque na verdade nós estamos caminhando juntos, né? Nenhum ser humano está caminhando sozinho nessa peregrinação. O nosso conjunto de seres, que são cerca de 60 bilhões de almas que estão no nível humano atualmente, nós estamos nos capacitando para nos tornarmos aquilo que nós já somos lá no plano espiritual. Nós somos uma hierarquia criadora, meus amigos. Nós somos tão criadores como a própria divindade, guardadas as devidas proporções. E se a Bíblia hebraica, né, se o texto do Pentateuco fosse bem traduzido, né, lá na primeira frase da Bíblia, que diz: no início Deus criou o céu e a terra, a palavra que é traduzida por Deus ali, no hebraico é a palavra Eloha, que é justamente um plural, o plural da palavra Deus. Então, a Bíblia, se fosse bem traduzida, deveria dizer: no início os deuses criaram o céu e a terra. E nós também somos parte dessa coletividade divina, meus amigos. Nós também, a nossa chispa divina também partilha da sabedoria dos deuses, né? E bem relembrou isso Jesus aos judeus quando se aproximaram dele e indagaram se ele vinha reestruturar, se ele viria para remover as leis antigas. E Jesus lhes disse que não, que ele estava vindo, na verdade, confirmar essas leis e que, obviamente, ele iria trazer a sua boa nova, acrescentando a essa mensagem. Mas, na mesma ocasião, ele também disse: vós sois deuses, mas havei-vos esquecido disso. Então, nós somos da natureza divina, meus amigos. Nós somos deuses e precisamos conhecer as duas coisas: reconhecer a nossa divindade e reconhecer a nossa humanidade, porque nós estamos aqui justamente para nos tornarmos mestres da humanidade, mestres como humanos. É preciso nos capacitar em todas as habilidades humanas, as habilidades do corpo físico, as habilidades da nossa sensação, da nossa emoção, dos nossos sentimentos. É necessário atingir a capacitação da mente, aprendendo a reter os conhecimentos e usar a memória, e aplicar o discernimento, aprender realmente a discernir o certo do errado e usar a mente com o seu verdadeiro poder, porque além da mente ainda existe outros corpos ainda a serem formados. Atualmente, pouquíssimos seres da nossa humanidade possuem o chamado corpo intuicional, que é uma outra aura que nós ainda precisamos desenvolver, que realmente só os santos, só os seres libertos que o possuem. Ele é chamado o corpo de glória, quando, por exemplo, Jesus, naquele momento da sua transfiguração, ele justamente apareceu para os seus apóstolos escolhidos, trajado com esse corpo de glória, pois ele parecia que estava vestido de vestes brancas, da mais alta brancura e alvura, e isso impressionou muitíssimo aqueles apóstolos,
porque aquilo era uma energia pura, né? Da mesma forma que nós um dia vamos desenvolver esse corpo intuicional que ultrapasse em muito o poder da mente, no seu poder de discriminação, no seu poder de discernimento, porque ele é a própria luz que está por trás da mente. Como nós comentamos em outros programas, a mente é simplesmente um espelho refletor. A mente pode refletir o que está aqui embaixo, na matéria, como também pode refletir o que está lá em cima, no alto, no mundo do espírito. Só basta nós invertermos, nós mudarmos a posição, o ângulo da nossa mente para nos divinizar. Então nós viemos aqui para atingir esse aperfeiçoamento humano, meus amigos. E reconhecer esse lado oculto das coisas é muito importante, porque nós não somos novidade aqui nesse planeta. Apesar de nós vermos apenas o corpo material que nasce, cresce, se desenvolve e depois fenece e morre, se nós imaginarmos que a pessoa é apenas isso, então realmente o mundo seria um lugar muito triste, meus amigos. E esse mundo estaria infringindo uma regra do universo, uma regra que a própria ciência já percebeu, de que nada se perde no universo e nada realmente se cria no universo. A energia não pode ser criada e não pode ser destruída. A energia só pode ser transformada. Então, em outros textos clássicos, né, do ocultismo, se recomenda que o indivíduo morra para o homem antigo, né, para que ele venha a ser um novo homem. Essa palavra morrer realmente não existe no sentido que as pessoas dão a essa palavra, meus amigos. Morrer significa se transformar, né? Então, nós viemos aqui para nos transformar, para viver uma nova vida, novas experiências, novos conhecimentos e sintetizar com isso uma sabedoria. Cada um de nós veio aqui para se transformar verdadeiramente num filósofo, né? Um amante da sabedoria, uma pessoa que busca experiências para incutir na nossa alma a nossa percepção. Cada um de nós tem um dever de se auto-aperfeiçoar, um dever de ser feliz, como nos disse Leadbeater, porque realmente o homem que se entrega à tristeza, se entrega à forma mais insidiosa e mais perniciosa de egoísmo. A tristeza, na verdade, é um fechamento sobre si mesmo, onde a pessoa fica com pena dela mesma e realmente não consegue mais viver. Então nós não podemos nos entregar à tristeza, apesar dela muitas vezes sobrevir sobre a nossa vida por diversas causas, meus amigos. Mas o nosso dever é de sermos felizes, de sermos contentes e fazermos realmente a nossa parte e jamais esquecer do nosso próximo, porque esse nosso próximo, na verdade, somos nós mesmos. Ali também está uma chispa divina que tem a mesma origem e foi emanada pelo mesmo centro. E nós, no segundo bloco desse programa, meus amigos, vamos comentar sobre o futuro que está à nossa frente, o futuro da nossa chispa divina que está se desabrochando cada vez mais, e que, se nós, com o nosso programa aqui, nossa pequena contribuição, essa pequena pedrinha que nós estamos movimentando nessa grande construção que o grande arquiteto do universo que é o grande inspirador, o grande projetista de tudo isso que está acontecendo, cada um de nós deve fazer a sua parte e movimentar aqui o seu esquema, as suas energias.
Então, chegamos o momento do nosso programa que nós fazemos uma pausa para aqui molhar a nossa garganta e deixamos vocês com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual para que vocês, nossos amigos e amigas ouvintes, que quiserem nos apoiar, nos patrocinar, para que nós tenhamos condições materiais de manter as páginas que nós mantemos na internet, que nós mantenhamos esse canal de luz aberto, porque ele estará, se Deus quiser, e com a ajuda de vocês, ele permanecerá aberto durante muito tempo, trazendo essas informações, essas instruções que nesta era de Aquário pertencem a todos, para que cada um colha e para que cada um faça o seu desenvolvimento e doe para a humanidade as suas energias e o progresso da sua evolução. Fiquem agora, meus amigos, minhas amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, e voltamos na sequência aqui ao vivo no programa Lux Esotérica. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, queridos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual e os nossos amigos ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, o programa Lux Esotérica, que está hoje terminando aqui o estudo do livro O Lado Oculto das Coisas de Charles Webster Leadbeater, e a partir da próxima semana estaremos estudando o Kybalion, tratando dos princípios herméticos, realmente as leis mais fundamentais do ocultismo e do esoterismo. Nós vamos tratar aqui, mas ainda nos resta falar com relação ainda ao lado oculto das coisas, com relação ao nosso futuro, meus amigos, porque essa grande peregrinação que nós estamos fazendo, ela tem um objetivo, e o objetivo, segundo o esoterismo, segundo o ocultismo, é muito diferente do que aquele que nos falam as religiões. As religiões simplesmente nos falam de uma salvação, de que no final dos tempos o mundo haveria de terminar, haveria de ser destruído, e de que algumas almas, né, seriam salvas e permaneceriam então no céu, ou seja lá onde for, junto com os santos, juntos com Deus, e estariam assim salvas da danação eterna ou então da destruição. Nada mais falacioso do que isso, meus amigos. Realmente a realidade é muito outra. Nós todos, inclusive aqueles que estão no caminho do erro atualmente, todos nós estamos realmente evoluindo. Se existe um plano nesse sistema solar, esse plano é o plano da evolução. Evoluir significa não só se deslocar de um local para o outro, mas também significa ir de uma menor energia para uma maior energia, de um estado de ignorância para um estado de conhecimento, e de um estado de conhecimento para um estado de sabedoria. E é a sabedoria que é o passo que nós temos que dar, meus amigos. Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é completamente outra. Hoje nós temos as 3 classes de seres humanos: aqueles que são ignorantes, né, que não conhecem nada sobre nada. Hoje nós temos aqueles que conhecem, que estudam e têm conhecimentos. A maior parte desses conhecimentos são indiretos, são conhecimentos teóricos. E nós temos uma outra diferenciação, que são os seres humanos que são sábios. Ou seja, a palavra sabedoria, ela é muito ilustrativa, porque ela vem da mesma natureza da palavra sabor, né? O sapere, né? Como que tem a sua raiz latina, e nós sabemos que essa palavra saber e sabor tem o mesmo radical, né? O mesmo prefixo,
que significa exatamente uma experiência direta, né? Então, à nossa frente está uma evolução onde nós deveremos experimentar na prática muitas coisas, meus amigos. E, infelizmente, a humanidade tem aprendido a duras penas esse caminho. Há um conhecimento popular, uma frase popular dentro desse meio espiritualista que diz que quando uma pessoa não aprende uma coisa pelo amor, ela aprende pela dor. E lamentavelmente é esse o caminho que a maior parte das pessoas tem tomado. Ou seja, ao invés de aprenderem observando os sábios e observando o próprio erro daqueles que estão cometendo os enganos, na verdade a pessoa prefere dar as suas próprias cabeçadas e fazer as coisas da maneira a mais desatinada possível, né? Esperando que os resultados venham, e os resultados realmente vêm, meus amigos. Esses resultados muitas vezes têm consequências não só numa vida, mas em várias vidas, porque esse plano da evolução é regido por uma lei que é totalmente impessoal, uma lei cósmica que a tudo equaliza, que a tudo harmoniza, que é a chamada lei do karma, né? A lei de ação e reação, a lei da harmonia, que traz para nós de volta os frutos daquelas energias, daqueles atos que nós colocamos em funcionamento. Então, cada ato nosso não só é registrado pela nossa mente na luz astral, como depois todas as decorrências desses atos vêm ao nosso caminho. Então, a pessoa que conhece isso já tem nessa lei o primeiro motivo para ser feliz, o primeiro motivo para ser contente. Porque se vocês enfrentam dificuldades nas suas vidas, se vocês têm problemas no ambiente, ou porque nós nascemos aqui nesse país, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, saibam todos vocês que nós viemos nascer aqui porque nós realmente merecemos exatamente isso que nós temos. Se nós temos saúde ou se nós temos doença, se nós temos riqueza ou se nós enfrentamos dificuldades, se nós nascemos com dons, com certas facilidades, ou se nós temos que realmente ganhar o nosso pão com o suor do nosso rosto, sofrendo muito para sobreviver e para aprender, é porque é isso que nós merecemos, meus amigos, porque foi isso que nós plantamos lá atrás. Porque o nosso ambiente atual, o ambiente da nossa vida, se deve diretamente aos desejos e aquelas ações que nós fizemos no passado, nem mais nem menos. E o nosso futuro depende diretamente dos desejos e dos atos que nós estamos fazendo nesse momento. Ou seja, e o universo tende a trazer para o ser humano tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele pede, porque nós somos seres criadores. O que realmente nos falta é a percepção de que o movimento do universo é um movimento lento e principalmente ele é um movimento curvo, né? O universo não faz linhas retas, meus amigos. Ele vai fazendo uma imensa curva, uma imensa espiral que vai girando, que vai se repetindo em certos momentos, mas que vai sempre se expandindo. E se nós compreendêssemos isso, nós saberíamos que, por exemplo, se nós cometermos um desatino aqui agora, se nós fizermos um crime, ou se nós formos contra alguma pessoa, depois esse movimento circular e curvilíneo do universo irá nos trazer novamente em contato com aquela pessoa, irá nos colocar numa situação que nós vamos resgatar esse karma com aquela pessoa, né?
quer seja pelo amor ou quer seja pela dor, nós vamos pagar essa dívida. Então, se vocês quiserem ter facilidades, né, melhores condições para vocês, comecem a trabalhar para isso agora, porque vai ser a semeadura do nosso presente que vai trazer exatamente as facilidades no futuro, né? Porque se, por exemplo, as pessoas hoje, né, por essa materialidade toda que nós vemos, as pessoas reclamando que estão com problemas financeiros, e algumas pessoas têm facilidade, nascem em países ricos, países onde não há esse tipo de problema, né? E as pessoas pensam que isso é por acaso. Essas pessoas que hoje têm facilidades, meus amigos, elas fizeram por onde, né? Elas não só desejaram esse dinheiro que elas têm hoje lá atrás, como também elas fizeram também benefícios, trabalharam pela sua família, trabalharam pela sua nação, pelo seu povo, né? Essas pessoas não ficaram paradas no tempo e no espaço, né? Ou seja, nós não devemos invejar o nosso próximo porque ele tem facilidades, porque isso que essas pessoas têm e que nós poderíamos invejá-las, na verdade é o fruto do karma dessas pessoas, né? Então nós também devemos fazer por onde, e principalmente aquelas pessoas que já estão despertas espiritualmente, que já estão percebendo de que há realmente uma evolução espiritual, que nós precisamos realmente desabrochar esse nosso eu interno, esse nosso eu espiritual. Nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos trabalhar para que haja condições de nós nos espiritualizarmos cada vez mais. E se espiritualizar não é simplesmente ser uma pessoa religiosa, mas é também ser uma pessoa educada, uma pessoa cortês, né? Porque as nossas palavras, que são os atos que nós fazemos com a nossa mente, porque pela nossa boca sai exatamente o que nós pensamos. Aquilo que está na nossa mente sai pela nossa boca. E por incrível que pareça, aquilo que nós sentimos é expresso pelo nosso corpo, pelos nossos atos, né? Nós falamos o que pensamos e agimos o que nós sentimos, né? Então muitas vezes a gente vê as pessoas cometendo aí atos desagradáveis, porque esses atos vêm exatamente dos sentimentos que as pessoas têm. Ou quando nós vemos uma pessoa, antes aqui de entrar no programa, não sei por que cargas d'água eu caí aqui na internet, naquele famoso vídeo do YouTube da menina gritando no portão da casa do namorado, reclamando do chip dela, né? E ela passou lá o chip do celular, né? Ela passou uns 10 minutos berrando, se esganando, gritando, esperneando, xingando os vizinhos e o seu, né, ex-namorado, porque ela queria que ele devolvesse o famoso chip, né? Então aquela pessoa realmente estava tão descontrolada, né, que ela expressou ali naqueles chutes que ela deu no carro, no portão, aquela gritaria toda, ela simplesmente manifestou o que ela tem dentro de si, né? Porque realmente, se ela não estava conseguindo reaver esse objeto, não era daquela maneira, se descontrolando, permitindo que os elementais que estão no nosso corpo, que elementais esses que estão evoluindo, meus amigos. Esse é que é o grande problema, né? Como muito bem disse o apóstolo Paulo, né? O bem que nós queremos, né? Ou como disse o Paulo, o bem que eu quero, isso eu não faço. E o mal que eu não quero, isso eu faço. Por que isso acontece? Porque existem camadas de energia dentro dos nossos corpos, não só no corpo físico, mas também no corpo astral e no corpo mental, que estão indo para baixo na evolução. Os elementais que estão no nosso corpo estão evoluindo.
Então, se nós não usarmos a nossa mente e permitirmos que o nosso espírito ilumine a nossa mente para que ele domine esse corpo, se nós nos entregarmos aos elementais, meus amigos, nós nos tornamos realmente em seres muitas vezes pior do que o mais selvagem, o mais feroz dos animais. Porque os animais, eles atacam, eles destroem normalmente quando eles estão caçando, quando eles estão com fome, ou quando eles estão protegendo a sua prole. Aí eles se tornam ferozes, violentos. Mas quando cessam aquelas causas, quando o alimento é encontrado, quando eles conseguem abater uma presa, ou quando eles estão num local tranquilo, mesmo esses animais ferozes esquecem toda essa violência e vivem harmonicamente na natureza. Tanto é que os animais que vivem nas florestas, nos ambientes naturais, eles não têm doenças, eles não sofrem nenhuma mazela, nenhuma perturbação, diferentemente de nós que vivemos, né, uma vida estressada, uma vida perturbada. E se nós permitirmos que esses elementais que estão em nós, né, do plano astral e do duplo etérico e do plano mental, eles façam o que eles quiserem, nós somos realmente seres mais perigosos, mais ferozes, mais vorazes do que qualquer predador do reino animal, porque nós acrescentamos a essa animalidade o poder da nossa mente, aquela mente que nós falamos ontem, que Blavatsky menciona, a mente assassina do real, e não só assassina o real, como mata realmente as pessoas, porque o ser humano já deu provas de que se a nossa mente não for guiada para o espiritual, nós somos realmente os seres mais bárbaros que estão aqui sobre esse planeta, porque nós podemos sofisticar a barbárie, nós podemos colocar sobre essa animalidade o nosso intelecto e fabricar armas, fabricar bombas. Nós podemos criar situações para explorar o nosso semelhante, para espoliá-lo, para roubá-lo, para fazer tudo o que não presta com o nosso semelhante através do poder da nossa mente. Então isso realmente demonstra de que o momento evolutivo que nós estamos é muito perigoso, porque o animal não alcança esse nível da mente que nós temos. Então nós temos que pôr essa nossa mente voltada para cima, meus amigos. Vamos deixar de lado todas essas negatividades e vamos olhar para o alto, para cima, para aqueles seres que realmente nos inspiram, os grandes mestres, e não só mestres da espiritualidade, que vocês devem saber os seus nomes de cor, mas também vamos observar e vamos consumir a produção dos mestres da filosofia, os mestres da música, os mestres da arte, da literatura. Nos espelhemos nesses grandes seres, introjetemos dentro dos nossos corpos emocionais, no nosso corpo astral, da nossa mente, no nosso corpo mental, o que for de melhor aqui desse nosso planeta. Leiamos os melhores livros, ouçamos as melhores músicas, consumamos no plano material o que de melhor ele tem, mas jamais nos apeguemos, meus amigos, porque essa vida que nós vivemos é transitória. O nosso futuro, né, não dependerá de nenhum objeto físico que nós porventura tenhamos em nossa posse nos dias de hoje. Perguntem-se a si mesmos: aonde vocês estarão daqui a 50 anos? Aonde estarão essas coisas que nós possuímos? Imagine-se daqui a 100 anos, o que vocês serão? Nós ainda estaremos aqui?
com certeza nenhum de nós que está aqui ouvindo esse programa nesse momento estará vivo sobre esse planeta. Se a nossa alma não sobreviver ao desaparecimento do corpo, então tudo terá sido em vão e toda a nossa briga aqui terá sido perdida. Agora, se a nossa alma sobreviver ao corpo e ela retornar aqui por meio da reencarnação, então tudo terá valido a pena, meus amigos, porque tudo de bom, tudo de impessoal, tudo de realmente espiritual que nós ajuntemos para nós, tudo será inscrito lá no nível da alma, no nível do eu imortal. Esse é o verdadeiro tesouro que Jesus, mencionou nos seus evangelhos, de que nós não deveríamos ajuntar tesouros aqui na terra, porque as traças destroem, os ladrões roubam, e tudo se é corrompido, mas sim nós deveríamos ajuntar tesouros no céu, porque lá nada disso vai acontecer e esse tesouro é permanente. Então tudo que nós pudermos fazer de impessoal, de dedicação ao nosso próximo, os atos de caridade, os atos de desapego, tudo isso será inscrito definitivamente no nosso eu superior, meus amigos, porque realmente o futuro espiritual do ser humano é de uma grandeza, é de uma magnitude que não tem realmente medida para nós mesurarmos, meus amigos. O nosso futuro dentro do universo, dentro do cosmos, é de ocupar realmente posições altíssimas, e nós estamos aqui na matéria nos capacitando para isso. E nós deveremos tomar como parâmetro a condição que já atingiram os mestres espirituais da humanidade, porque eles fizeram o seu esforço durante muitas e muitas vidas para atingir esse estágio de mestres, ou seja, seres que se libertaram do nível humano e adentraram no nível super-humano. Antes que fosse inventado o personagem super-homem, pelos cineastas e quadrinistas lá dos Estados Unidos, os ocultistas já usavam o termo super-homem ou o termo super-humano, porque é isso que um mestre espiritual é. Ele é uma pessoa que não só é desapegado da matéria, como ele ajuda, ele é um herói para a humanidade e ao mesmo tempo ele tem poderes sobrenaturais, poderes esses que realmente só são confiados pelos mestres àquelas pessoas que também se demonstram desapegados, porque esses poderes também poderiam ser usados para o mal. Então existe um caminho à nossa frente, um caminho de iniciação, um caminho de expansão da nossa consciência, meus amigos. E esse caminho começa sempre agora, no aqui e agora. Vale a pena nós nos dedicarmos a ele, vale a pena nós estudarmos, buscarmos o que de melhor existe, porque na verdade o que os mestres querem é que haja na humanidade uma civilização pautada pelos conhecimentos e pela sabedoria espiritual. Tudo já está se movimentando para isso, meus amigos, e se vocês já acham que há condições, façam os esforços necessários, porque no futuro da humanidade nós estaremos lá construindo um mundo baseado nos princípios espirituais. Não nessa hipocrisia que nós temos hoje, porque o que está vigente na humanidade hoje é aquilo que na antiguidade se chamava o paganismo, O que as pessoas realmente procuram nos dias de hoje? São os bens materiais e os prazeres que se podem fruir através desses bens materiais. É a isso que as pessoas se dedicam praticamente a maior parte das horas do dia, meus amigos.
Por isso que, apesar das religiões pregarem nos seus altares, nos seus púlpitos, né, nas suas reuniões, os mais elevados e nobres preceitos, né, na verdade vira tudo uma hipocrisia, porque as pessoas não praticam, porque existe um processo oculto, que é muitíssimo importante nós mencionarmos, é que no fundo da nossa consciência, meus amigos, só cabe uma única coisa, só cabe um único desejo, só cabe uma única motivação. E se essa única motivação não for o de evoluir espiritualmente, se a pessoa estiver tão pressionada fisicamente, moralmente ou por qualquer outra situação, lá naquele lugar único ela colocar uma outra prioridade, vai ser essa prioridade que ela vai seguir, né? Realmente não cabem duas principais motivações na vida de uma pessoa. E essa é a diferença entre uma pessoa espiritualizada e uma pessoa realmente mundana, verdadeiramente um profano. Porque o profano quer dizer aquele que está fora do tempo, que está fora da vida espiritual, ele se dedica simplesmente ainda a coletar as coisas, os prazeres que o mundo dá. Agora, se vocês quiserem estar dentro do templo, o templo do Espírito Santo, o templo oculto do eu superior, do Pai que está oculto, como bem disse Jesus, que é dentro aqui das costelas que vocês têm aí debaixo do pescoço, aonde pulsa o coração, que é o sol do corpo de vocês. O coração é como se fosse o sol dentro do corpo. Lá dentro desse órgão pulsa uma chispa divina, meus amigos, e vocês têm que colocar lá no fundo da consciência de vocês de que o objetivo maior da sua vida aqui, da sua presença nessa matéria, todos esses sofrimentos que nós passamos, é evoluir espiritualmente para não só desabrochar essa luz, como também auxiliar a que todos os nossos irmãos também sigam adiante. Então, todos esses conhecimentos sobre o lado oculto das coisas, e se vocês lerem esse livro e outros, vocês terão realmente muito mais informações. Obviamente que a nossa participação aqui é muito mais no sentido da motivação, porque a voz humana e a energia que nós colocamos aqui, o sentimento que nós colocamos aqui para vocês, saibam, meus amigos, minhas amigas ouvintes, que é verdadeiro. Realmente nós estamos a serviço da espiritualidade, a serviço dos mestres, a serviço da luz e a serviço de cada um de vocês que nos prestigiam diariamente aqui ao vivo no nosso programa ou que acompanham as nossas gravações. Eu vivo uma vida dedicada à espiritualidade porque assim o quis todas as vidas que eu vivi no passado, e essa existência na presente encarnação está dedicada a essa expansão. Então eu faço todos esses atos, estamos aqui disciplinadamente de segunda a sexta-feira para multiplicar esses conhecimentos, trazer as bênçãos que esse bálsamo do conhecimento podem trazer para todos vocês. Então foi a minha satisfação, o meu prazer realmente, o privilégio de estar a serviço de vocês. Encerramos hoje o estudo desse livro, O Lado Oculto das Coisas. Mas o programa Lux Esotérica não vai parar por aqui. Muitos e muitos outros livros virão. Já na semana que vem vamos começar a passar aqui os nossos olhos e fazer os comentários sobre o Kybalion, né? O estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Livro esse que foi trazido pelos 3 iniciados
Nós vamos inclusive comentar quem são esses 3 iniciados e vamos trazer para vocês mais e mais conhecimentos, meus amigos. Então, encerramos esse programa de hoje com muita satisfação, com muita emoção, e vamos proferir para finalizar, encerrar esta função, esta sessão do nosso programa, uma vez mais, o mantra do ser interno, encerrando aqui esse programa no dia de hoje e fazendo votos realmente que tudo que nós vamos pronunciar agora venha se transformar numa realidade na vida de todos vocês. Vamos nos interiorizar, procurando uma vez mais a conexão com o nosso eu interno, sentindo a chispa divina que brilha no centro dos nossos corações, que ilumina todos os nossos órgãos internos e que se expande pela nossa aura e por todo o universo. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Realmente encerramos esse programa na expectativa que sempre estejamos aqui a serviço de vocês e que nós possamos, na próxima oportunidade, nos reencontrar sempre com muita paz, com muita luz, com muita saúde. É isso que nós desejamos a todos vocês. E sempre com muita disposição para estudarmos juntos aqui os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre de segunda a sexta-feira, às 21 horas, aqui na Esotérica FM, onde vocês encontram muito boa música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima ocasião, amigos, aqui no programa Lux Esotérica. Uma boa noite, um bom descanso, até a próxima oportunidade.